Marcos Aurélio Ribeiro, um dos fundadores do PT e o homem que fez parte da primeira bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, é o nosso entrevistado hoje aqui no Memórias. Deputado, o PT fez 35 anos, fez aniversário de 35 anos, fazendo uma série de avaliações do que precisa ser repensado, do que precisa ser revisto, falou muito da necessidade de uma reforma política e do combate à corrupção. O senhor, em algum momento, se arrependeu de fazer parte desse partido? Não, não me arrependi porque o PT que nós fundamos, né, era completamente diferente do PT de hoje. Né? O que o senhor diz como completamente diferente? Começar pela estrutura que o partido não tinha. Né? O PT não tinha sede na época. A primeira sede do PT era no escritório do deputado federal Ayrton Soares, que foi transformado em Diretório Nacional do PT. A primeira sede do Diretório Estadual do PT em São Paulo, nós alugamos uma sala na rua Santo Amaro, na Bela Vista, e precisávamos comprar mesas e cadeiras para mobiliar ali o local, para ter uma sala de reunião, algumas mesas para o pessoal do diretório. O PT, nessa época, vivia muito de empréstimo que nós tomávamos na Caixa Econômica do Estado aqui, em nome dos deputados, para passar para o partido, para pagar funcionário, para gastar com material do escritório. Sabe como nós mobiliamos essa primeira sede do PT aqui em São Paulo? Como? 2 assessores meus na liderança vieram com uma notícia que estava havendo um leilão de imóveis, mesas e cadeiras na Justiça Federal. E que nós poderíamos mobiliar essa primeira sede baratinho. Precisávamos comprar umas 10 mesas, uma com as respectivas cadeiras, e mais umas 20, 30 cadeiras para ter uma sala de reunião para funcionar a sede. Foram para o leilão, chegaram para a máfia do leilão, sempre funcionou, chegaram na máfia do leilão, olha, nós somos do PT, precisamos comprar 20 ou 30 cadeiras, mesas e tal. O pessoal da máfia, olha aqui, esse lote aqui é do PT, ninguém dá lance. Compramos a preço de banana e mobiliamos a sede do PT. Com móveis usados? Com móveis usados, arrematados num leilão a um preço baratíssimo. Esse era o PT. Quer dizer, não existia luxo, mas existia muito orgulho. Não existia as sedes hoje sustentadas com o dinheiro que... Lógico, o PT hoje tem contribuições que são feitas pelos associados, tem fundo partidário, tem recursos, não é? Mas aquele PT era um PT que realmente despertava o orgulho de quem participava no PT. Fazia-se, na época, venda de estrelinha, vendas de broches, de camiseta, para sustentar o partido. Hoje, o fundo partidário e outras contribuições é que sustentam o partido, que tem essa posição aí de megalomaníaca, né? Dinheiro sobrando, saindo pelo ladrão, sem qualquer ilação com o saindo pelo ladrão. Esse era o PT que eu ajudei a fundar. Não me arrependo de ter fundado esse PT. Um partido comprometido com a classe trabalhadora, comprometido com os movimentos sociais e queria modificar o Brasil. Modificou? Acredito que modificou em algumas coisas. O partido mudou. Uma coisa importante, né, da modificação que o PT fez no país foi a preocupação com o social, uma melhor distribuição de renda. Isso realmente mudou. Mas o partido mudou para pior, né, na medida em que tudo aquilo que criticava a luta que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa contra a corrupção que era denunciada no governo Maluf, aí sim, não é que eu me arrependa, eu fico triste de ver o Maluf ao lado do Lula, ao lado da Dilma, né, posando de paladino da moralidade. Né? Aquele combate à corrupção que era feito na época, né, hoje todo ele é feito
através de denúncia contra o próprio PT, não é? Que não consegue explicar, não é, como, o que aconteceu na Petrobras, o que aconteceu no Mensalão e o que vem acontecendo em todos os órgãos do governo, porque a história de mensalidade para deputado, para votar a favor do governo, a história de mensalão, de corrupção, petrolão, não é? Acaba não sendo explicado. E não adianta dizer que os outros fazem, certo? Não adianta dizer que foi traído. O importante é dizer, olha, foi feito, punir, cortar na própria carne, dizer, olha, houve erro. Muito bem, então punam quem foi e muda o comportamento. Agora, dizer que todo mundo faz, então pode fazer, aí causa tristeza. Não o arrependimento de ter fundado o partido que eu acreditava lá atrás. Esse que está aí não é o PT que eu fundei. Bom, o senhor pode criticar, porque o senhor é um dos fundadores. Agora, eu queria que o senhor contasse para a gente quando é que o senhor tomou a decisão de sair. Hoje o senhor não faz mais parte do partido e o senhor saiu bem antes de Petrolão, de Mensalão. Eu saí em 1985, quando se discutia na Câmara Federal a eleição indireta para presidente da República. Havia dois candidatos, um era o Tancredo e o outro era o Maluf. Havia uma discussão interna, travou-se uma discussão interna dentro do PT, se o PT deveria, com a bancada que tinha no Congresso Nacional, votar no Tancredo ou não votar no Tancredo. É lógico que ninguém dentro do PT teria coragem, naquela época, de defender o voto no Maluf. Né? Hoje eu já não sei se defenderia ou não, porque, afinal de contas, o Maluf hoje é companheiro do PT. Né? Na época, então, as duas opções existentes eram ou vota no Tancredo ou não vota em nenhum. A nossa posição era de votar no Tancredo, porque, conhecendo o Maluf como nós conhecíamos na Assembleia Legislativa, qualquer outra solução era melhor do que o Maluf presidente da República. Não é? E a posição dos malufistas, tanto aqui na Assembleia Legislativa como em todo o âmbito nacional, era o seguinte: votem no Maluf ou não votem no Tancredo. Então tinha duas maneiras de ajudar o Maluf ganhar a presidência da República. Uma era votando no Maluf. Essa estava descartada totalmente. Totalmente, não. E essa era declarada, era um malufismo e tal. E havia a forma disfarçada de ajudar o Maluf, que era não votar no Tancredo. E nós éramos contra essa posição. Acabou prevalecendo numa decisão do Diretório Nacional que a bancada teria que votar, teria que se abster de votar. A bancada, na época, tinha 3 deputados: José Eudes, Bete Mendes e Ayrton Soares, que decidiram que votariam no Tancredo de qualquer maneira. Não é? E aí começou a tramitar no diretório do PT uma proposta de expulsão daqueles que tinham contrariado a decisão e tinham ido votar no Tancredo. Não é? Os 3 decidiram que, não esperar nenhum processo de expulsão, não aceitavam, achavam que tinham cumprido para o Brasil a melhor posição, que era impedir que o Maluf se tornasse presidente da República, e decidiram sair do partido. Como eu tinha apoiado essa posição, eu tinha um compromisso com ela. E por ter esse compromisso com a posição de votar no Tancredo contra o Maluf, eu acabei acompanhando os 3 e saindo do PT neste momento. Como é que foi essa decisão, deputado? Sair de um partido que o senhor ainda acreditava e que o senhor ajudou a fundar, veio alguém e disse, não faz isso, repense ou não? O senhor achou que na época ninguém se importou? Como é que o senhor vê isso tanto tempo depois? Eu acho que tinha gente que se importava, teve principalmente algumas lideranças sindicais que a gente tinha um muito bom relacionamento. Um que era deputado estadual aqui na época, Anísio Batista, e outros que tinham um compromisso com o PT, compromisso com a construção de uma proposta para o país, né? Vieram falar, não saia. Repense. Repensa, não saia. Mas se os outros saíram, eu achava que tinha que sair. Agora, eu acho que tinha muita gente que estava feliz
e torcendo para que saísse realmente, porque em política não existe espaço vazio, certo? Na medida em que sai, o outro vem e ocupa, né? E é lógico que a minha posição de liderança dentro do partido, na Assembleia Legislativa, saindo significava deixar um espaço vazio para que outros ocupassem. E, lógico, tinha muita gente de olho em ocupar esse espaço que acabou ocupando. Não sei se para melhor ou para pior. Hoje, na época, não teria essa avaliação. É o que se chama hoje de fogo amigo, que existe dentro do partido, que a gente ouviu tanto na eleição. É verdade. Hoje tem o fogo amigo, que se fala tanto. Na época não se falava isso, mas já existia. Né? Só mudava o nome, Só então. mudava o nome. Até os cientistas políticos mais críticos, né, ao governo do PT assumem que aconteceram, sim, muitos avanços na área social, principalmente por meio dos programas de transferência de renda. Porém, o que pega mesmo é essa questão de que, quando era oposição, colocava o dedo na ferida. E agora que é governo, não é bem assim. Eu acho que é importante também dizer o seguinte, né? O PT hoje, né, não tem compromisso com a verdade. Porque quando você fala... Eu reconheço e digo que o PT fez avanços, trouxe avanços para o país, né, por uma honestidade intelectual. Né? Eu sou obrigado a reconhecer o que foi feito de avanço, embora eu discorde do PT que está aí, mas eu sou obrigado a reconhecer isso. O PT não tem essa honestidade, porque quando você fala em avanços sociais, o PT não tem a honestidade de reconhecer que o programa, por exemplo, o Bolsa Família, quem criou, quem implantou primeiro foi o Fernando Henrique Cardoso. Qual é o problema que existe? Dizer, olha, o Fernando Henrique criou e eu aperfeiçoei. E eu melhorei. E eu melhorei, certo? E o Fernando Henrique, quando fez isso, não fez por invenção dele, fez porque tinha alguém propondo que era do PT, que era o Suplicy. Né? Então, eu acho que essa falta de honestidade intelectual é muito ruim, porque você, quando imagina que um partido político quer construir uma sociedade melhor, tem que ter essa honestidade, reconhecer o que os outros fizeram, e também reconhecer o que fez de errado e procurar corrigir. Agora, tudo que eu fiz de errado, não, eu só estou fazendo o que o outro fez. Tudo que eu estou fazendo de certo, ninguém fez. O Brasil começou depois de mim. Isso não existe. E essa questão de colocar a culpa sempre na imprensa golpista também, na mídia... Essa história de colocar... Que é muito discutível. Essa história de colocar a culpa na imprensa me cheira muito a uma vocação autoritária, ditatorial, de querer calar a imprensa, certo? Por mais que eu discorde do que o jornalista escreve, eu leio, até para saber, até para conferir, aferir se eu estou pensando corretamente. Não é? Então, eu defendo a liberdade de imprensa, eu quero saber o que os outros pensam também. Agora, só a posição oficial, só uma versão, isso é péssimo para a democracia. Isso é ao contrário da democracia. Né? Isso você vai encontrar no nazismo, no stalinismo. Aí sim é o pensamento único. Não é aquilo que o PT defendia quando foi fundado. Deputado, como é que ficou a amizade com esses fundadores? Esses outros 5 que faziam parte aqui da primeira bancada, que passaram essas dificuldades todas, que foram lá, deram força no leilão para comprar os primeiros móveis ali Não, a amizade do continua. diretório. Né? Eu, pessoalmente... Ela não foi abalada por essa saída? Lógico que há um certo afastamento. Eu me afastei da vida política, não tenho mais militância político-partidária, não é? E, lógico, que quem continuou tendo, tem. Mas a gente consegue, eu pessoalmente consigo separar a amizade. Então, me relaciono bem com todos, até hoje. Né? Me relaciono bem com... A gente se vê muito pouco. Né? O Sérgio Santos faleceu num acidente, o Breda, vejo... João Batista Breda eu vejo de vez em quando. Tem umas comemorações aqui, né, que eles costumam vir também, o senhor é convidado. O Geraldinho hoje está em Brasília.
O Suplicy a gente acompanha pela televisão, vejo de vez em quando. Mas em relação, do ponto de vista de amizade, eu acho que não há amigos, política à parte. É verdade, é mais ou menos isso. Vamos chamar então mais um intervalo? Sim. E a gente precisa no próximo bloco contar a história do senhor, né, de pequenininho até a hora que entrou na vida política. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí. Até já.